nosso convidado é Pedro Pita Barros. Pedro Pita Barros é economista, professor de Economia, professor da Universidade, da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, muito conhecido pelos seus estudos na área da saúde, economia da saúde, uma das pessoas que habitualmente é ouvida nessa matéria, mas desta vez vamos falar de um tema diferente. Vamos falar de produtividade. A produtividade é daquelas variantes económicas que quase nunca se fala. E há quem diga que no longo prazo é porventura mais importante. Sim, bem, em primeiro lugar, os parabéns ao Observador e à Rádio Observador. E desta vez eu escolhi falar de produtividade, ou olhar para os aspectos de produtividade, porque me parece ser um daqueles problemas que toda a gente sabe que é importante, ou devia saber que é importante, mas que gosta de ocultar e não falar muito. E num momento em que nós em Portugal frequentemente falamos em coisas como modelo de baixos salários e coisas desse género, esquecemos que todas essas discussões têm que estar alicerçadas em produtividade. E, de certa forma, eu gostava de recuperar aqui algumas noções básicas do que é que significa isso que eu ia produtividade. precisamente sublinhar, nem toda a gente sabe o que é produtividade. Quando nós falamos de produtividade, e sobretudo quando falamos de produtividade numa lógica de economia, estamos a falar de medidas muito agregadas de podemos chamar, por exemplo, o PIB per capita como uma medida próxima disso. Não é exatamente isso, mas dá uma ideia global. De certa forma é o valor daquilo que nós produzimos por hora trabalhada, dá-nos uma noção de quanto é que nós poderemos ter como salários numa perspectiva de longo prazo, em média dentro do país. Portanto, se acrescentarmos pouco valor por cada hora trabalhada, não podemos esperar ganhar muito. Exatamente. E, portanto, e aqui acrescentar pouco valor tem duas componentes importantes que muitas vezes nós discutimos, que é qual é o preço pelo qual se tem a remuneração dos serviços e bens que são produzidos nessa hora de trabalho e quanto é que nós produzimos de facto nessa hora de trabalho. E quando falamos de produtividade temos as duas coisas juntas e muitas vezes misturamos essas preocupações com ambas e não percebemos bem onde é que está a capacidade de aumentar a produtividade. Só porque muitas vezes, só para as pessoas perceberem, se eu produzir mais sapatos por hora, aumenta a produtividade. Se produzir sapatos mais caros, aumenta a produtividade. Aumenta o valor da produtividade. Exatamente. E os sapatos são um excelente exemplo, que foi um dos casos em que nós conseguimos fazer isso. Mas depois, quando nós pensamos nessas formas, muitas vezes ficamos presos à ideia da produtividade dentro de uma empresa. Iniciamos muitas vezes a ideia de produtividade de uma entidade. Empresas, normalmente, podemos falar também da produtividade do setor público, mas falamos de organizações. Mas depois podemos falar o que é a produtividade média de um setor e o que é a produtividade média de um país. E quando alargamos estas noções, a ideia do que é que podem ser de estratégias políticas para desenvolver produtividade tornam-se ligeiramente diferentes. Quando eu estou a pensar em unidades como empresas, eu quero aumentar a produtividade do que é feito naquela empresa. Quando estou a falar de um setor, posso ter um aumento de produtividade porque as empresas que lá estão são elas mais produtivas, ou posso ter um aumento de produtividade média num setor porque faço crescer mais ou consigo que as empresas que cresçam mais sejam aquelas que têm maior produtividade. Ou porque substitui empresas pouco produtivas por empresas mais produtivas. Exatamente. E, portanto, eu tenho dinâmicas setoriais que depois fazem diferença. Quando eu alargo esta lógica para além do setor e penso na economia como um todo, posso ter a mesma ideia junto de setores. Eu posso ter setores que crescem mais e esses setores que crescem mais têm maior produtividade e a produtividade média aumenta, e posso ter setores que vão diminuindo e com a diminuição de setores que têm baixa produtividade também aumenta a produtividade média de alguma forma. Portanto, nós temos dinâmicas de internamente às empresas elas mudarem as suas rotinas e conseguirem ser mais produtivas. Temos dinâmicas de setor, em que empresas menos produtivas tendem a diminuir de dimensão ou a desaparecer mesmo, sendo substituídas por outras mais inovadoras, ou podemos ter também esta lógica de setores que com maior produtividade expandem-se e ao expandir-se fazem também baixar o peso dos setores com menor produtividade dentro das atividades económicas. Isto são formas de conseguir que a prazo haja tal maior produtividade média global e com isso ter a lógica de conseguir ter melhores níveis de vida da população. Há um setor do qual a economia portuguesa tem dependido muito nos últimos anos, que é o turismo, e o turismo habitualmente é apontado como um setor de baixa produtividade. Exato, e esse foi um dos pontos que me fez pensar que era importante voltar à discussão da produtividade, porque o crescimento do setor de turismo foi muito bom para a economia portuguesa, mas tem limitações na sua configuração atual, limitações naturais ao quanto mais pode conseguir fazer. E, portanto, pode ter muito emprego, mas por cada hora dedicada não se conseguir tirar grande valor, vamos ter um teto ao que podemos fazer. E aí há limitações fortes, não é? E há limitações fortes. Portanto, há muita de alguma forma, mão de obra intensiva e para além do investimento inicial, depois a seguir fica bastante... É duplicar com mais gente aquilo que já está a fazer, o que não significa necessariamente aumentar o valor daquilo que está a fazer,
e, portanto, não se consegue, em média, fazer com que toda a economia seja arrastada por isso. Claro que pode-se começar a pensar o que é que serão, por exemplo, numa lógica setorial, o que é que são estratégias de aumentar o valor da produtividade no setor do turismo. E, portanto, que mecanismos nós podemos ajudar a que isso aconteça? E aqui caímos muitas vezes num outro aspecto que me parece frequentemente uma estratégia errada nacional, porque se calhar nos outros países também acontece da mesma forma, que é vamos escolher projetos estratégicos aqui ou ali que vão ser as bandeiras do turismo do futuro. Em vez de estar a pensar de o que é a infraestrutura que eu devo ter para quem tenha boas ideias, consiga dar a dinâmica de trazer essas boas ideias, substituir quem tenha menos produtividade ou menos valor de produtividade atualmente na área do turismo e consiga com isso a prazo também mudar a própria produtividade média da área do turismo. E conseguir, no fundo, aquilo que muitas vezes se diz, que é passar a ter mais receita por cada turista que nos visita. Portanto, é melhor ajudar os setores a terem condições do que escolher nos setores os campeões. Normalmente sim, é isso que toda a história que nós temos de experiências de escolher campeões nacionais versus dar infraestruturas que depois são aproveitadas, revela. E isto porquê? Porque quando nós tentamos escolher campeões nacionais, ou temos muita certeza daquele campeão, ou podemos falhar. E depois, em Portugal, nós E temos... depois pode haver outra coisa que é a proximidade entre os negócios e a política pode não ser a ideal. Também pode não ser a ideal. Mas aí, mesmo sem entrar nessa parte mais maldosa da perversidade... Não tem que ser marca de atenção. Pode ter perversidade apenas das relações. Nem podem ter perversidade nenhuma, pode ter apenas boa intenção. Sim, mas sim, às vezes a boa intenção não chega. Exatamente. Não é? E que se traduz num outro aspecto nocivo, que não é só escolher como campeão nacional aquele que eu conheço melhor, independentemente de estar a ver quem é que é o melhor, mesmo que fosse de uma forma quase anónima escolher esse campeão nacional, a nossa incapacidade em geral, como país, de quando alguma coisa não funciona, dizer, ok, não funcionou, vamos eliminar e passar a outra ideia. Há sempre aquela coisa portuguesa de vamos dar um jeitinho e ver se por mais um bocado lá está. Isso leva-me a um ponto que é aquele ponto de, na questão da produtividade, eu recordo-me que há muitos anos ter ouvido uma intervenção de um colega seu sobre até que ponto a concorrência era importante para o aumento da produtividade, designadamente pela substituição das empresas, pela destruição criativa dos competidores, não é? Desse ponto de vista, por exemplo, no texto que escreveu, refere que é importante nós, nos processos de falência, facilitar a forma de serem reutilizados os ativos. Agora, aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte, num país onde nós tendemos a complicar, sobretudo sempre que o Estado intervém, não é melhor pura e simplesmente facilitar as falências, que o problema começa aí? Sim, mas a lógica é exatamente essa, que é, nós temos um processo de falências que, da maneira como está, toma como ponto central a recuperação dos dinheiros dos credores isso nunca põe como primeiro ponto a ideia de aqueles ativos daquela empresa têm que ser reutilizados de uma forma produtiva. E, portanto, enquanto nós estivermos presos à ideia de que ou tentamos revitalizar, e depois acaba por nunca acontecer exatamente, em muitos casos, essa revitalização, ou tentamos proteger os credores, e, portanto, arrasta-se a empresa num processo de falência muito longo, provavelmente faria mais sentido pegar, ok, temos estes ativos, vamos imediatamente em asta pública, quem quiser vem buscar os ativos para utilizá-los de forma produtiva, e o dinheiro que é gerado com esses ativos, então sim vai-se ver o que é que se faz com ele. Nós temos um processo um bocadinho ao contrário, que é, vamos arrastando a solução do que fazer com os ativos, que se vão, entretanto, deteriorando, nomeadamente quando são ativos físicos, deterioram-se rapidamente pelo não uso e não manutenção. São ativos mais intangíveis, por exemplo, cultura de uma entidade ou cultura de uma empresa, vai-se desagregando também. As próprias pessoas, não é? Nós agora tivemos muito recentemente a notícia de que uma empresa em dificuldades perdeu grande parte dos seus quadros num processo desses, que é a FASEC, não é? Exatamente. E, portanto, campeã nacional. E no meio disto tudo, foi o dinheiro e foram os quadros. Exatamente. Isso ia perder um ativo importante da empresa, não? A cultura que eles tinham, a prática que eles tinham de trabalhar em conjunto, que estavam a fazer. E, portanto, se as coisas forem vendidas, os ativos e a própria organização, de alguma forma, for vendida rapidamente, e depois o dinheiro que sobrar daí, que vier daí, então depois discute-se durante anos o que é que se faz com ele, é provavelmente muito mais útil para o funcionamento da economia do que só fazer alguma coisa com os ativos quando chegar ao fim do processo jurídico. Portanto, nós provavelmente devíamos mudar um pouco. Quando nós olhamos para o que é dito em vários pontos sobre o que é privilegiado quando se tem empresas em dificuldades e vemos lá sempre que as soluções são revitalização e proteção de credores, devíamos adicionar aí um terceiro, que é dizer utilização produtiva dos ativos que aqui estão. Não deixar os ativos que ali estão deteriorarem-se, sejam fisicamente, sejam em termos de cultura da organização. Às vezes posição no mercado. E arranjar uma forma de pôr isso a funcionar rapidamente, novamente, que seja numa forma útil.
Porque senão é que, de um ponto de vista global da economia, foi um investimento que foi colocado ali, que foi financiado de alguma forma, para daí haverem os credores, mas que depois perde completamente o valor enquanto está à espera do que se sabe o que é que se vai fazer. E, portanto, temos que mudar essa parte. E quando fala de dar condições, e dar condições para que, enfim, os agentes funcionem, no fundo é dizer, em vez de termos projetos PIN, que se fala muitas vezes, em vez de termos projetos PIN, temos que garantir que aquilo que no fundo complica os projetos PIN, que é burocracia, regulamentação, carga administrativa, facilitar nesse domínio para permitir que quem chega não esteja dependente de uma espécie de via rápida criada pelo poder político ou pelo poder administrativo, não tem que ser o poder político, para poder resolver os seus problemas. Sim, de alguma forma, o que está dito que deve ser a exceção, provavelmente devia ser a norma. E nós, provavelmente, para procurar proteger aquilo que a norma hoje em dia procura proteger, devíamos ter outros mecanismos. Posso estar preocupado, quero proteger os trabalhadores das empresas que são criadas desta forma. Ok, então vou arranjar forma de proteger essas pessoas sem ter implicações sobre a criação e eliminação de empresas que sejam menos produtivas. Portanto, eu tenho que ter a imaginação de, dentro do nosso quadro, conseguir encontrar soluções para isso. Outros países têm procurado soluções e têm encontrado. As histórias da Dinamarca com a flexi-segurança, por exemplo, e há certamente mecanismos que nós podemos pensar e desenvolver cá. Que países na Europa, a Europa tem uma carga administrativa pesada por causa da União Europeia, que tem muitos mecanismos. Que países na Europa é que estão a conseguir melhor fazer crescer a produtividade? Fora a Irlanda, que é um caso muito particular. Pois, para além da mas Irlanda... se calhar também com a Irlanda, não é? Portanto, os países nórdicos, não tendo uma explosão de produtividade, têm regularmente conseguido aumentar a sua produtividade de uma forma coerente e consistente, mantendo a proteção social, que é uma das preocupações centrais que existe sempre em Portugal. E bem, quer dizer, nós continuamos a ser um país desigual, portanto faz sentido ter essas preocupações. Não se pode pensar que apenas a proteção social vai resolver a dinâmica empresarial, não vai. E, portanto, ter mecanismos, a Finlândia tem tido um percurso muito interessante nesse aspecto, porque tem apostado a longo prazo em algo que Portugal também diz que aposta, que é a ideia da educação, mas ao mesmo tempo consegue ter mecanismos de proteção social e mecanismos de dinâmica empresarial que permitem entradas e saídas de empresas. Nós temos aqui normalmente uma dificuldade imensa em aceitar a ideia de mobilidade. E aqui nós precisamos ter mobilidade de empresas que entram e que saem, portanto, emprego que é destruído, mas que é criado. Precisamos também ter a ideia de mobilidade de emprego entre setores, aceitar que alguns setores ao longo do tempo vão crescer e outros vão decrescer. Costumo usar muitas vezes o exemplo das profissões de Lisboa, antigas profissões de Lisboa que estão nos nomes das ruas, não é? Se fosse hoje em dia a profissão de correeiro, nunca teria desaparecido com as regras que nós temos hoje. Não se sabe muito bem o que é que eles estariam a fazer, mas certamente não teriam desaparecido, não? E portanto nós temos que pensar que há uma evolução natural nisso. E aqui o que precisamos é de arranjar forma de fazer com que as pessoas que vão sendo libertadas nos setores sejam absorvidas por outros. Eu não tenho a certeza que os nossos mecanismos atuais façam isso da melhor forma possível. E provavelmente as pessoas mais ligadas à economia de trabalho conseguirão ter ideias de como arranjar melhores mecanismos de transição entre setores, de forma a ajudar esta dinâmica empresarial que é importante para a produtividade, que é importante para o nosso nível de vida. Mas quando fala, por exemplo, de mobilidade, eu estou a lembrar-me de um aspecto que quando falamos de produtividade e quando eu vejo algumas discussões, poucas vezes se fala dele, que é, bem, leis laborais, isso fala-se muito. Sim. Mas se as pessoas estiverem presas a uma casa que compraram, não é outra forma de acabar de limitar a mobilidade? Exatamente. A nossa mobilidade é muito limitada pela filosofia. É país de proprietários, não é? Pela filosofia termos todos serem proprietários da casa em que habitam. E para nós temos que também pensar que outros mecanismos podem ajudar a libertar dessa imobilidade que é criada pela detenção de um ativo que é a casa. E, portanto, aqui também teremos que encontrar, ou deveríamos procurar encontrar, mecanismos que não limitassem a mobilidade das pessoas por causa da propriedade que tenham, que seja a sua casa. Significa o quê? Um mercado de habitação que funcione de uma forma mais ampla, no sentido de ser mais fácil comprar e vender, e de haver possibilidade de colocar mais oferta e de deixar crescer a oferta da habitação nos sítios onde possam estar a crescer a atividade económica que justifique essa habitação. E isso é algo também muito intrínseco em Portugal, de querer que as pessoas continuem a viver na rua em que sempre viveram. E isso, mais uma vez, sendo confortável como princípio, é provavelmente inibidor desta lógica de aproveitar melhores oportunidades. Portanto, quando muitas vezes
se fala outra vez a frase feita, não queremos um modelo de baixos salários, se eu disser, mas o salário bom para uma pessoa que vive em Lisboa está numa entidade, numa empresa do Porto, deve-se obrigar a empresa a vir para Lisboa ou deve ser a pessoa que deve ir para o Porto, para se juntarem lá? E isso, eu acho que isso faz diferenças. Isto também não é só um problema, quer dizer, há um problema de normas, há um problema de regulamentos, há um problema de investimentos, já lá vamos aos investimentos, há também um problema de cultura. É um problema também de cultura, de aceitarmos que alguma mobilidade dentro do país faz sentido. E, na verdade, eu até estou convencido que faz sentido a um nível europeu. Não é? Eu gostaria que nós pensássemos que somos cidadãos europeus e, portanto, qualquer português pode trabalhar em qualquer ponto da Europa. E, aliás, quando também se fala muitas vezes em frases batidas do género não queremos que os portugueses saiam de Portugal, e muitas vezes penso um pouco ao contrário. Penso, eu gostaria que Portugal fosse suficientemente atrativo para qualquer cidadão europeu que vir para cá. Porque se isso acontecer, e qualquer cidadão europeu, vai incluir os portugueses também. Ao ir e vir, até para trazer às vezes formas de pensar diferentes, não é? Da mesma forma como nós não exigimos hoje, ou não pensamos hoje, que alguém que nasça num sítio de Portugal tem que viver sempre nesse sítio, não há nenhuma razão para uma pessoa que nasça num canto da Europa tem que viver sempre nesse canto da Europa que é Portugal. Dito isto, não tenho nenhum problema em que haja muita gente a querer viver em Portugal. Acho muito bem. Gosto muito de cá estar. E sou exemplo de que votei com os pés ficando em Portugal. Não? Mas não nos deve inibir de procurar mecanismos e formas de organização do mercado de habitação e de outros aspectos que ajudem a esta ideia de mobilidade. Porque de certa forma é bom para todos. E muitas vezes ficamos agarrados a um status quo. Eu não sei se é pelo medo de fazer a mudança, se é pelo custo de fazer a mudança, se é pela incapacidade de pensar quais são os mecanismos que têm que ajudar nessa mudança de maneira a quem possa eventualmente perder com essa mudança, não perder e ver também as vantagens disso. Não tenho nenhuma certeza nesse ponto. A única certeza que quase tenho é que esses travões à mobilidade são certamente também um travão à produtividade que nós poderíamos ter e que faria toda a gente melhor. E na questão das infraestruturas, nós já estamos com pouco tempo. Quando falamos de infraestruturas, nós tivemos um período em que a infraestrutura era a opção nacional. E nessa opção nacional era ter estradas. Temos uma infraestrutura rodoviária que podemos considerar boa, em alguns aspectos muito boa. Temos, em contrapartida, uma má infraestrutura ferroviária. Não sei fazer uma avaliação em detalhe de como é que é a infraestrutura portuária. A infraestrutura aeroportuária não sei se é limitação. E, aparentemente, durante algum tempo ouvi dizer que tínhamos que, inclusivamente, uma boa infraestrutura digital, no que diz respeito às redes existentes, quer as redes físicas, quer as redes do wireless. Onde é que estão os nós nesta... E neste ponto, e pensando numa lógica de 10 anos para a frente, torna-se muito claro que a infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária é importante, mas provavelmente o que vai ser o grande motor de crescimento de produtividade, um pouco por toda a atividade económica, vai ser a infraestrutura digital. E já há vários anos que se fala das autoestradas digitais, e ultimamente falou-se muito nos famosos data centers e umas coisas assim, mas a lógica de que o digital vai premiar muito da nossa futura atividade, até agora pela explosão da inteligência artificial, que vai necessitar de infraestrutura digital, nós devíamos pensar há 10 anos como é que podemos crescer a nossa infraestrutura digital numa dupla lógica, que é estar disponível para todos, e, portanto, qualquer atividade económica poder aproveitar o mais possível de uma infraestrutura digital que exista. E aqui, o facto de nós sermos um país relativamente pequeno geograficamente pode ajudar a criar as infraestruturas físicas de suporte dessa infraestrutura digital, mas também pensar como é que a lógica de desenvolvimento da infraestrutura digital pode alicerçar investigação e desenvolvimento. Nós estamos atrasados ou estamos adiantados nessa... Estamos no meio da tabela, não estamos tão avançados como, por exemplo, a Estónia, em algumas coisas, mas estamos mais avançados que outros países. Por exemplo, na questão de governo, na utilização de elementos digitais, no relacionamento com o cidadão, até provavelmente estamos dentro da União Europeia, provavelmente no top 10. Não me espantaria que estivéssemos no top 10 neste momento. Mas mais importante do que no ponto em que nós estamos agora é como é que nós conseguimos fazer crescer isto. E, portanto, como é que nós conseguimos fazer com que necessidades que sejam expressas por atores económicos possam ser ligadas a um sistema científico que procura as soluções e que, encontrando as soluções técnicas, tecnológicas para resolver esses problemas, cria com isso valor suficiente para os colocar disponíveis para o mundo, vendendo-nos para o mundo. Isto porquê? Porque nós, quando falamos de bens físicos, temos uma enorme dificuldade neste canto da Europa, que é fazer chegar ao centro da Europa. E daí precisamos da ferrovia, da rodovia. Se nós quisermos transferir produtos digitais, a autoestrada digital é completamente diferente, funciona a uma velocidade completamente diferente e os requisitos são completamente diferentes. O nós conseguirmos aproveitar isso para fazermos uma proximidade a mercados consumidores, a mercados de infraestruturas
de várias no centro da Europa, faz todo sentido que nós consigamos ter aqui um sistema científico que alimente isso também. Não tínhamos nós que ir atrás das soluções que outros inventam, mas sermos nós os inventores de soluções que os outros possam usar. De certa forma, gostaria de tentarmos ser o que foi a Finlândia com a Nokia nos tempos áureos da Nokia, sem depois fazer as asneiras que fizeram desaparecer a Nokia. Sim, sendo que a Nokia, antes de ser uma empresa de telemóveis, era uma empresa florestal. Sim. Esteve a tal passagem para o digital, para telecomunicações no caso, e portanto teve uma reconversão total, e depois alicerçou muito o seu crescimento em passar para todo o lado e conseguiu ter uma expansão internacional, tornar-se uma multinacional muito conhecida, e depois não percebeu exatamente o que é que tinha que ser o seu futuro e acabou por cair. E hoje em dia a Nokia é quase arqueologia para os miúdos que estão a entrar na universidade. Não é? Mas havia uma concorrente da Nokia mesmo ali ao lado, que nunca teve a dimensão da Nokia, mas nunca caiu como a Nokia, que é a Ericsson. Exatamente. Mas aqui a questão é como é que nós conseguiremos permitir que através da solicitação de inovações nesta área digital consigamos ter o equivalente a alguma empresa portuguesa um dia lançar o equivalente do que foi o iPhone, que abriu todo um outro mundo nos telemóveis e destruiu uma série de outras iniciativas e de ideias que se andava a ter do que é que seria um telemóvel do futuro, que ser mais pequeno, ter muitas teclas, etc. Desapareceu. E isso nós conseguimos ter a capacidade, em algumas áreas, por iniciativa de empresas... E não foi só a Nokia finlandesa, a BlackBerry também foi. A BlackBerry também foi, não é? Exatamente. Portanto, houve muitas iniciativas daí que desapareceram. A questão é como é que nós conseguimos alicerçar algumas dessas coisas no futuro. E não é impossível, porque eu lembro sempre de uma história que há muitos anos também do calçado, do desafio que a indústria do calçado colocou a fazer o corte, não por laser que criava resíduos, mas por outro método alternativo, que veio a ser o jato de água, que lhes deu também uma vantagem em termos de funcionamento e criou tecnologia a partir de Portugal. E nós temos exemplos de pequenas tecnologias institucionais que vão surgindo, por exemplo, os famosos caiaques do norte do país que alimentam campeões olímpicos. Não é? Isso não foi por nenhum plano estratégico que foi criado. Claro. É para ver a infraestrutura. E não se adivinha, não há um secretário de Estado que adivinha onde é que vai... E o nosso mundo vai ter que ser, de certa forma, isso, porque Portugal nunca terá a dimensão de um mercado interno para dizer que uma aposta num campeão nacional vai dar a massa crítica suficiente para ser importante a nível mundial. A China pode fazer isso. A França com a Alemanha juntas podem eventualmente fazer isso. Os Estados Unidos podem fazer isso. A Índia vai poder fazer isso certamente no dia em que se organizar como país. Não é? Mas Portugal nunca vai conseguir ter esse papel. Porque nós vamos ser sempre uma espécie de nichos. Como é que uma pessoa consegue fazer estes nichos de alta produtividade, produtos que os outros querem? É tendo uma infraestrutura de base que permita que as ideias criativas que vão surgindo sejam testadas e as ideias criativas têm que vir das necessidades que sejam sentidas pelos agentes económicos em Portugal, pelas empresas em Portugal, dizer eu precisava mesmo, para conseguir ser melhor que os outros, ter esta parte nova e dizer isto a um sistema científico, dizer, olha, eu preciso disto para ser o melhor do mundo. O que é que vocês me conseguem fazer? E se conseguirmos fazer isso, acho que chegamos lá. Agora, com grandes planos só para o sistema científico, com grandes planos só para encontrar pins ou campeões nacionais, não vamos lá chegar a essa lógica de produtividade. Bem, terminamos o nosso tempo, aliás, fomos um pouco para além dele. Desculpas. Mas isto é um tema infindável. Muito obrigado, Pedro Pita Barros. Obrigado.